Obesos e diabéticos liberam mais irisina quando fazem exercício. Agora vamos começar do começo, né? Em primeiro lugar, o que é irisina? Antes de eu te explicar o que é irisina, eu tenho um vídeo relativamente recente onde eu falo sobre essa citocina, sobre essa substância que é liberada pelo teu corpo e sua relação com o exercício. Então, se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha nesse vídeo. Mas se você por acaso não viu esse vídeo, não está a fim de ver, deixa eu te explicar aqui resumidamente o que é irisina. Bem, a irisina ela é uma citocina ou uma proteína, ou se você preferir, uma substância que é liberada por vários órgãos do teu corpo, como por exemplo o tecido adiposo e o músculo esquelético, mas principalmente pelo músculo esquelético. E ela tem algumas funções importantes para o teu organismo, como por exemplo a função principal da irisina é converter o tecido adiposo branco, que é aquele tecido adiposo associado a doenças cardiometabólicas, como por exemplo doenças cardiovasculares, diabetes do tipo 2, síndrome metabólica, dentre outras doenças, em tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo associado a termogênese, ou seja, geração de calor, e gasto energético, ou seja, a irisina ela transforma o tecido adiposo branco, que é um tecido adiposo que em excesso faz mal para a tua saúde, em tecido adiposo marrom, que é benéfico para a tua saúde, ou seja, a irisina ela causa meio que um escurecimento do tecido adiposo, ele vai se tornando de branco para amarronzado. Além disso, a irisina também inibe o acúmulo de gordura, modula o metabolismo energético e participa no processo de regulação da glicose sanguínea. Ou seja, essa substância, essa citocina, ela é extremamente importante para a melhora da saúde de pessoas obesas e com diabetes do tipo 2. E observe, eu falei lá no começo do vídeo que a irisina é secretada principalmente pelo músculo esquelético. Nesse sentido, a contração muscular favorece uma maior liberação de irisina. E a contração muscular que eu estou falando aqui é o exercício físico, que pode ser o aeróbio, pode ser a musculação, pode ser qualquer outro exercício de força, ou pode ser as duas formas de exercício. Neste sentido, o exercício físico libera uma quantidade importante de irisina e isso facilita a conversão de tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Isso inibe o acúmulo de gordura, favorece o metabolismo energético e o metabolismo da glicose. Neste sentido, a gente pode pensar que a irisina é extremamente importante para prevenir e tratar duas doenças, a obesidade e a diabetes do tipo 2. Hoje eu trago para vocês um estudo que foi publicado por pesquisadores chineses. Esse estudo ele foi publicado no ano de 2024. Foi uma revisão sistemática com meta-análise, onde eles pegaram 9 estudos que investigaram o efeito do treinamento concorrente, que é quando você faz musculação e aeróbio na mesma sessão de treinamento ou em sessões diferentes, mas nesses 9 estudos aqui, essas modalidades foram feitas na mesma sessão de treinamento. Então os pesquisadores queriam investigar o efeito do treinamento concorrente, os níveis de irisina circulante em obesos, diabéticos do tipo 2 e pessoas com síndrome metabólica. Síndrome metabólica, ela pode ser conhecida como quarteto mortal. É quando você tem ao mesmo tempo obesidade ou obesidade abdominal, hipertensão arterial, resistência à insulina ou já diabetes do tipo 2 e dislipidemia, ou seja, problemas no colesterol. Você não precisa ter necessariamente esses 4 pontos alterados. Você pode ter 3. Se você tiver 3 desses parâmetros alterados, você já tem síndrome metabólica. O seu risco cardiovascular é extremamente elevado. Então, juntando esses 9 estudos, dava um total de 264 participantes que tinham idades que variavam entre 20 a 70 anos. Portanto, você tinha ali indivíduos jovens, de meia idade e idosos que tinham sobrepeso e obesidade. Alguns tinham diabetes do tipo 2 e, claro, tinha um pessoal que também tinha a síndrome metabólica. Como tinham 9 estudos, então eles tinham protocolos de treinamento muito variados. Então, por exemplo, em relação à intensidade, elas variavam de leves a intensidades altas. Na verdade, eles começavam treinando com intensidade relativamente leve e na medida que as semanas iam passando, essas intensidades iam sendo aumentadas, ajustadas até se chegar nas sessões com alta intensidade. As sessões de treinamento duravam entre 50 a 80 minutos, 2 a 4 vezes por semana e as intervenções totais duravam entre 1 a 6 meses. Então tinham estudos que duravam apenas um mês, mas também tinham estudos que duravam 6 meses de intervenção total. E aí quais foram os resultados? Basicamente 3. O primeiro resultado: o treinamento concorrente, ou seja, musculação mais aeróbio na mesma sessão de treinamento, promove aumentos nos níveis de irisina circulante. Até aí, isso não foi surpresa, isso não foi novidade, porque nós sabemos, a literatura já mostra isso consistentemente, que o exercício físico promove uma maior liberação de irisina, isso é extremamente benéfico. No entanto, o segundo resultado agora é que os obesos e diabéticos do tipo 2 apresentaram maiores níveis de irisina circulante após o período de treinamento do que as pessoas que não eram obesas e não eram diabéticas do tipo 2. Portanto, obesos e diabéticos do tipo 2 liberam mais irisina após um período de treinamento físico, após um período de treinamento concorrente. No entanto, e agora o terceiro resultado, isso não aconteceu para os indivíduos que tinham síndrome metabólica, ou seja, as pessoas que tinham síndrome metabólica, no caso obesidade, obesidade abdominal, resistência à insulina, diabetes do tipo 2, hipertensão e problemas no colesterol, elas não liberavam mais irisina após um período de intervenção com treinamento físico, no caso treinamento concorrente. Então vamos para os comentários. A irisina é importante para a saúde? Para ajudar na prevenção e tratamento da obesidade e diabetes do tipo 2? Sim, ela é muito importante.
porque ela converte o tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom. Isso favorece o gasto energético, ela inibe o acúmulo de gordura, ela modula o metabolismo energético e regula o metabolismo da glicose. Mas não espere que a irisina sozinha, liberada após as sessões de exercício, vá te emagrecer. Por quê? Porque se a gente considerar só esse efeito, só o efeito da irisina na conversão de tecido adiposo branco em tecido adiposo marrom, na inibição de acúmulo de gordura, se a gente for considerar só o efeito da irisina, esse efeito tem uma magnitude pequena. Ele é clinicamente relevante, mas ele tem uma magnitude pequena. Isso significa o quê? Que você não tem que fazer só exercício para liberar a irisina, e isso vai te ajudar, por exemplo, no emagrecimento. Isso vai te ajudar a prevenir e combater a obesidade ou diabetes do tipo 2, porque você tem que fazer outras intervenções, até porque obesidade e diabetes do tipo 2 são doenças multifatoriais. Não dá para você atacar elas só através de uma frente, não dá para você atacar elas só utilizando um tipo de intervenção. Você tem que utilizar várias intervenções. Aí você me pergunta, então o exercício serve muito pouco para o emagrecimento? Se a gente for considerar só a questão da irisina, sim. No entanto, o efeito do exercício físico não se resume apenas à maior liberação de irisina. O exercício físico tem uma série de efeitos que ajudam no combate à obesidade e à diabetes do tipo 2. Falando nisso, no combate à obesidade e diabetes do tipo 2, elas são doenças multifatoriais, significa que elas são determinadas por múltiplos fatores e não dá para você tentar combatê-las utilizando apenas uma intervenção. Você tem que utilizar várias intervenções. Dentre essas intervenções, aí nós temos o ajuste nutricional, que quando a gente considera a obesidade, o que serve é a restrição calórica, e restrição calórica não é a mesma coisa de passar fome. Restrição calórica significa você comer menos calorias do que você comia antes. Quando a gente considera a diabetes, existem intervenções nutricionais específicas para tratar de forma mais efetiva a diabetes do tipo 2, e você vai conseguir essas orientações mais detalhadas e mais assertivas com o nutricionista. O segundo ponto aqui, sono adequado, eu já comentei sobre isso aqui. O sono ele é extremamente importante. A restrição e privação de sono é um fator de risco importante para o desenvolvimento da obesidade e da diabetes do tipo 2. Se você dorme pouco ou dorme mal, o seu metabolismo da glicose é comprometido. Tua glicose tende a se elevar mais. Se você dorme pouco ou dorme mal, a tua taxa metabólica de repouso reduz, ou seja, o teu organismo fica mais econômico. Você libera mais grelina, que é o hormônio da fome, e libera menos leptina, ou causa um quadro de resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Logo você fica com mais fome e menos saciado. Aí você junta esse quadro todo, um metabolismo mais baixo, mais fome e menos saciado, onde é que isso vai dar? Obesidade e diabetes do tipo 2. Então, ajuste nutricional com orientação do nutricionista, sono adequado, controle do estresse e, claro, exercício físico. Esse exercício pode ser só a musculação ou outra modalidade de exercício de força, pode ser só o aeróbio ou pode ser as duas formas de treinamento juntas, a qual nós damos o nome de treinamento concorrente. É interessante que para a prevenção e tratamento da obesidade e da diabetes do tipo 2, essas duas formas de treinamento sejam feitas juntas, na mesma sessão de treinamento. Por quê? Porque você colhe tanto benefícios cardiovasculares, vindos principalmente do treinamento aeróbio, como a melhor regulação da pressão arterial, uma melhora da função cardíaca, aumento da aptidão cardiorrespiratória, melhora do metabolismo aeróbio, aumento da densidade mitocondrial lá nos músculos, mas também você colhe benefícios neuromusculares vindos principalmente do treino de força, como por exemplo, aumentos na força muscular, na massa muscular, além das duas intervenções, aeróbio e musculação, melhorarem o metabolismo da glicose e o metabolismo das gorduras. Então é mais inteligente e mais efetivo para você fazer musculação ou outra modalidade de exercício de força e aeróbio na mesma sessão de treinamento com orientação de um profissional de educação física. E quanto aos pacientes com síndrome metabólica que não apresentaram aumentos nos níveis de irisina circulante após o período de treinamento físico lá no estudo, isso pode ter acontecido porque provavelmente indivíduos com síndrome metabólica, ou seja, quando o indivíduo tem obesidade, diabetes do tipo 2, hipertensão e problemas de colesterol, esse quadro pode resultar numa resistência à ação da irisina, ou seja, a irisina não é liberada em níveis adequados e consequentemente não consegue fazer as suas funções no organismo. Isso não significa que o exercício não sirva para nada em indivíduos com síndrome metabólica. O que eu estou dizendo é que o efeito do exercício na liberação de irisina em indivíduos com síndrome metabólica provavelmente está prejudicado, mas o exercício tem uma série de efeitos importantes no combate à síndrome metabólica. Apenas a liberação de irisina é comprometida nessa população, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.